Muito obrigado, caro Dr. Paulo Portas. Ouvi-lo em Lamego falar do Passistão atesta bem da coesão da nossa coligação. Não há dúvida, as dificuldades destes 4 anos uniram os portugueses, mas também uniram o governo e deram aos 2 partidos desta coligação um sentido de responsabilidade que eu diria é um sentido congénito, que é inato aos partidos que compõem a coligação, mas que foi essencial para que nós pudéssemos ter realmente ultrapassado as dificuldades que vivemos nos últimos anos. Mas quero cumprimentar, antes de passar ao que interessa, o nosso anfitrião de hoje, o Presidente da Câmara de Lamego, Francisco Lopes, nele agradecendo todo o trabalho que aqui está à nossa frente. Agradecer também a presença do nosso mandatário, que é uma personalidade conhecida do mundo, justamente agora evocado pelo Dr. Paulo Portas, o mundo das misericórdias, é o Senhor Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lamego, Dr. Marcos Luís. Cumprimento também os nossos candidatos, a começar pelo cabeça de lista, Leitão Amaro, e pelo nome que encima a representação do CDS-PP na lista por Viseu, o deputado Hélder Amaral, e cumprimento todos os presentes, sendo muito direto naquilo que lhes quero dizer. Nós fechamos um capítulo dos mais difíceis do Portugal contemporâneo. E em democracia, seguramente, nunca tivemos uma época no país em que as dificuldades fossem tão intensas, tão transversais a toda a gente, e em que tivéssemos a necessidade de chamar todos a contribuir para as ultrapassar. E em medida diferente, porque como parece razoável, os que têm mais têm de dar um contributo maior do que aqueles que têm menos, mas até nisso houve uma preocupação muito grande em poder seguir um critério de justiça e nem sempre isso aconteceu no passado. Desta vez houve muita gente que se surpreendeu de ser chamado a contribuir quando no passado o não fez. Mas não há dúvida, todos fomos chamados a fazer sacrifícios para poder vencer as dificuldades. E ninguém hoje aparece, pelo menos na nossa coligação, dizendo que as dificuldades estão todas ultrapassadas, que vivemos no céu, que tudo ficou cumprido e realizado. Esse irrealismo não mora aqui. Nós sabemos que ainda há pessoas em Portugal que vivem com dificuldades. Sabemos que ainda há muitas injustiças. Já havia antes da crise. Continua a haver muitas injustiças que devem merecer a nossa atenção e prioridade nos próximos anos. Sabemos que ainda há muitas pessoas desempregadas, jovens à procura do primeiro emprego, pessoas que ficaram sem o seu emprego porque as firmas, as empresas em que trabalhavam desapareceram e às vezes estão em setores económicos que não retomarão a mesma importância que tiveram no passado, sobretudo quando pensamos nas obras públicas, na construção civil. Por mais investimento que se faça em regeneração urbana, em reabilitação urbana, e é preciso fazer e vamos fazê-lo, na verdade isso não se compara à dimensão das obras públicas que se fizeram durante tantos anos, o que significa, portanto, que muitas pessoas precisarão de políticas ativas de emprego, desenhadas à medida das suas circunstâncias,
Não podemos ficar à espera apenas que a economia cresça e que crie emprego, como está a crescer e a criar emprego, para esperar que o desemprego desapareça por magia mecânica. Isso não acontecerá. Nós precisaremos de desenhar políticas ativas, muito voltadas, dirigidas para a situação particular de muitas pessoas que ficaram desempregadas. E sabemos, claro, que ainda temos uma fatura muito elevada por todo o dinheiro que se pediu emprestado, por toda a dívida que o Estado acumulou durante anos e anos e anos. E ela é para pagar. Não foi só para pagar nestes 4 anos. Nós andámos 4 anos a pagar muitas dívidas. Mas sabemos que ainda há no Estado um peso significativo dessa responsabilidade para o futuro. E nós cá estaremos para que Portugal mantenha credibilidade para poder pagar as suas dívidas. Sabemos, portanto, que a situação não é uma situação que nos permita dizer missão cumprida, está tudo feito, não precisamos de nos preocupar com o futuro. Nós reconhecemos a realidade, sempre reconhecemos a realidade. E foi, creio eu, por nunca fazermos de conta, não varrermos para baixo do tapete, enfrentarmos os problemas como eles são, julgo eu que conseguimos inspirar confiança e credibilidade, porque as pessoas sabem que não fazemos de conta. Mas há uma coisa que é inegável também, é que nem eu nem o Dr. Paulo Portas hoje precisamos de gastar muitos minutos a dar explicações e a desculpar-nos por termos falhado a nossa principal missão. A nossa principal missão, que era resgatar Portugal do resgate financeiro, que era fechar o programa de assistência económica e financeira, dispensar a presença dos credores cá, dispensar a crise, pôr a economia a retomar e a crescer e a gerar emprego. Isso nós felizmente conseguimos e por essa razão podemos hoje nestas eleições dizer, no essencial, nós não falhamos a Portugal e Portugal não falhou nos seus objetivos. E isso dá-nos, evidentemente, ânimo para poder olhar os próximos anos. Olhamos para o futuro que temos à nossa frente, hoje, com uma perspectiva, uma serenidade, uma motivação que não existia há 4 anos atrás, quando chegámos. Mesmo aqueles que não votaram em nós, aqueles que foram mais atingidos pela crise, hoje sentem que o país virou a situação de crise que vivia e que se ainda não bateu à sua porta o emprego que é desejado, a melhoria do rendimento que se espera, as pessoas sabem que chegará a sua vez porque o país está realmente num caminho muito diferente daquele que nós encontramos quando aqui chegamos. Tenho reparado, quando leio as notícias, que há ainda quem tenha muita dificuldade em perceber porque é que a nossa campanha tem encontrado um eco positivo nos portugueses. Há, em alguns setores, alguma dificuldade em perceber como é que um governo que fez um programa tão difícil, que aplicou medidas tão duras, como é que, afinal, parece que ainda há perspectiva de que possa encontrar nos portugueses o apoio de que precisa para continuar a governar. Há quem não entenda aquilo que o país simples, os portugueses simples, entendem com muita clareza.
Aqueles que não percebem esta situação hoje eram os mesmos que diziam que nós tínhamos de nos impor, de dar um murro na mesa, de pôr o país a crescer quando não havia dinheiro. Que se se gastasse mais, o país crescia, não precisávamos de austeridade para coisa nenhuma. Se andávamos com austeridade era porque o governo era cruel. Lembram-se desta conversa? Os mesmos que hoje não percebem eram os mesmos que achavam que o país podia ter seguido um caminho alternativo. E eu acho que a generalidade dos portugueses simples, comuns, durante todo o tempo em que os ouviram e em que não puderam chegar ao espaço público para dizer o que pensavam, pensaram sempre para si próprios. Aonde, em que lugar é que quem precisa de dinheiro e vai ao banco impõe as condições? Aonde, em que lugar, quem se põe a jeito e precisa dá as ordens? É justamente porque nós não nos queremos pôr a jeito e não queremos precisar que nos imponham condições que é tão importante cumprir, fechar um memorando como fizemos sem pedir mais nenhum resgate, agradecer muito o apoio que nos deram e seguir em frente na nossa vida e sentirmos-nos profundamente aliviados por o termos conseguido fazer. E agora as pessoas que sentem esse alívio estarão mobilizadas para aproveitar as boas condições que temos. É verdade, nós hoje temos melhores condições do que em 2011. Fizemos por elas cá dentro, mas beneficiamos também de uma conjuntura externa que é mais favorável. O petróleo está mais baixo, temos juros mais baixos, até as nossas mercadorias, quando são exportadas para fora da Europa, têm um euro mais competitivo. Podemos, portanto, aproveitar estas condições para crescer ainda mais e, sobretudo, para sermos o que não fomos no passado, que é prudentes. Apenas por uma razão. Porque aqueles que são prudentes nunca são apanhados inteiramente desprevenidos. Nós sabemos que estas condições de que beneficiamos não serão excepcionalmente boas a vida toda. E nós precisamos de crescer e precisamos de criar emprego, mesmo quando a conjuntura não for tão favorável. Eu acho que os próximos 2 anos serão decisivos para que Portugal se ponha naquela posição de estar fora de pressão. Aqueles que sabem que as condições ideais não existem na vida real, aqueles que sabem que a situação favorável que hoje temos pode ser um bocadinho menos favorável dentro de uns anos, se querem ultrapassar essas circunstâncias e ainda assim crescer e gerar emprego, então têm de guardar, como se costuma dizer, na época boa para a época menos boa. Lembram-se que quando estávamos a preparar a entrada para o euro, os juros em Portugal também começaram a baixar. Toda a gente começou a gastar mais dinheiro, era mais barato. O Estado, então, começou a gastar a sério. E ninguém reparava porque a economia crescia. E como crescia a economia, cresciam as receitas fiscais, aumentaram as responsabilidades e as despesas, sem que tivessem necessidade de aumentar os impostos. Era só a receita que crescia. Mas quando as condições se tornaram menos favoráveis e, portanto, a atividade caiu um bocadinho, o que é que aconteceu? Ficaram as responsabilidades todas, mas não o dinheiro que precisávamos para as pagar. Se tivéssemos sido mais prudentes no passado, não teríamos tido tantas dificuldades como aquelas que tivemos nos últimos 20 anos. O que é que nós queremos para o nosso futuro? Dizer apenas que ultrapassamos o momento
de grande dificuldade nestes 4 anos e que tudo serão rosas nos próximos. Eu acho que o que nós temos de querer é olhar para o futuro com muita confiança, porque temos razões para termos muita confiança no futuro. Mas prepararmos-nos para o futuro obriga a ser prudente, gradual, reformista, a fazer sempre o nosso trabalho de casa, apressar o pagamento das dívidas, ter o país ao abrigo de qualquer perturbação que possa surgir lá fora. Não ser apanhado desprevenido. Se nos próximos 2 anos andarmos mais preocupados com os arranjos políticos que permitirão que um ou outro governo apareça, se os próximos anos forem anos de crise política e de instabilidade, voltaremos a pôr-nos à mercê das circunstâncias. E elas podem ser boas ou más. Mas se fizermos o nosso trabalho de casa e se tivermos uma condição estável para governar, então, aconteça o que acontecer, nós estaremos prevenidos e estaremos mais coesos para fazer face a qualquer imprevisto que apareça. E garanto-lhes que se nenhum imprevisto acontecer, é então fantástico, porque isso ainda será muito melhor para todos nós. Nesta altura, portanto, a minha mensagem especial a todos os que aqui estão e através da comunicação social que nos acompanha, para todos os portugueses, a minha mensagem principal é esta: o futuro prepara-se agora. Sempre que temos de atuar quando é tarde demais, o preço a pagar é sempre um preço muito elevado. Foi assim por 3 vezes em 41 anos de democracia, porque não haveremos de ter direito a ser uma democracia sem sobressalto se trabalharmos para a construir, e ela constrói-se a partir da decisão que vamos tomar nestas eleições, dia 4 de outubro. Nós confiamos muito na escolha dos portugueses. E ao contrário daqueles que nunca percebem a realidade, porque a veem de uma forma muito especial, normalmente fazem lembrar aqueles condutores que vão em contramão, que se enganam quando entram na autoestrada e dizem assim: estes tipos são todos malucos, vêm todos ao contrário. Há pessoas assim. Há pessoas que têm o condão de querer ver tudo às avessas do que a generalidade das pessoas vê. Essas pessoas continuarão a não perceber o que se passou, nem o que se passa em Portugal. Não as podemos ajudar, a não ser dizendo-lhes: olhem para as coisas como elas são. Mas a grande maioria dos portugueses, que viu muito bem o que se passou, que percebeu o que se passou e que, tenho a certeza, não querem voltar a passar pelo mesmo, esses, na sua reflexão íntima, concluirão, muito provavelmente: não sou nem do PSD, nem do CDS. Senti na pele os efeitos das medidas que se tomaram. Percebo hoje que os sacrifícios que fizemos não foram em vão e não foram atirados pela janela fora. Não tenho de me converter a partido nenhum para saber o que me interessa e o que interessa ao meu país. E o que interessa a cada um e a Portugal é que Portugal possa continuar em frente, a construir em cima do que conseguimos, que nos custou muito e que não pode ser desperdiçado em crises políticas e em instabilidade. Queremos por isso que o país tenha um governo que possa governar. Para isso, o país tem de ter uma maioria no Parlamento. E essa maioria tem de estar, como esteve até hoje, a nossa,
ao serviço dos portugueses. Muito obrigado por terem vindo. Viva Portugal!